Tá. Deixa eu trazer uma questão que é uma questão que me pega, mas eu entendo também que é uma questão de estágio e que vai simplesmente o tempo vai se resolver com isso. Uhum. Mas, por exemplo, teoricamente a gente poderia querer colocar a posse de um ativo na blockchain. Por que isso, ou na time chain, ou via ordinals hoje em dia, etc. Por que isso não é feito? No meu ponto de vista, um dos motivos principais é que não importa o que eu colocar na blockchain, se isso, se isso precisar ser reconhecido pelo dono da força estatal, sabe? Tipo, se eu Uhum. falar que se eu te transferir a posse de um ativo via a Taro, ou via o próprio Bitcoin, ou via Ordinals, etc., e o Estado não reconhecer, esse ativo também precisa ser descentralizado para isso dar certo. Então, por exemplo, imóveis, ações, sabe? Tem um mercado que é regulado e que, no fundo, para mim, eu tenho dificuldade de ver que esses players veem vantagem em ter algo desregulado, algo distribuído, visto que o enforcement disso depende do mercado, sei lá, do Estado, do governo ainda. E Sim. enquanto existir estados e governos, isso vai ser uma verdade. Querendo ou não, você pode me passar a posse da sua casa escrevendo num bloco via Ordinals, mas se o Estado do Brasil não reconhecer isso via cartório, não muda nada, na verdade, ter esse Ordinals falando isso. Sim. Vamos lá. Antes, deixa eu falar agora, antes que fique mais tarde. Um dos podcasts onde a gente debateu Tarot também com profundidade foi no do Hugo, do F Money, na última sexta, com o Reicher, com o Hugo e com a Carla. Bateu recorde de visualização simultânea, foi 3 vezes mais visto ao final da live do que o normal. E essa pergunta rolou lá também. O Reicher deu algumas contribuições incríveis que eu pretendo resumir aqui agora para vocês. Vamos lá. Quando foi que e-mail passou a ser prova judicial? Em algum momento isso aconteceu, né? Quando foi que o WhatsApp passou a ser prova judicial? Ter aceitação jurídica estatal? Provavelmente depois do e-mail, né? Quando foi que cotas de fundos imobiliários emitidos sobre a rede Ethereum passaram a ter validade legal a ponto de serem de fato emitidas por bancos de investimento aqui no Brasil? Foi inclusive mais recentemente ainda. No entanto, quando foi que o Internet Banking se tornou algo legal e incluso na regulação? A parte engraçada dessa última colocação do Internet Banking é que até hoje não está previsto na regulação. Eu conheço desenvolvedores do Itaú que me levaram a palestras de quem teve no início do Internet Banking que disse, olha, se esperássemos a regulação vir, não tínhamos desenvolvido até hoje, porque até hoje não há regulação específica para o que foi o Internet Banking. Então, a regulação ela é, por construção, algo que vem depois. A sociedade amadurece e primeiro o Uber chega, dá quebra-pau, dá greve de taxista e pressão e lobistas dos taxistas para que depois a regulação se ajuste. A regulação ela nunca antecipa. A regulação ela é sempre retrógrada, é sempre olhando no retrovisor, porque é assim por construção, não é um defeito. Primeiro, a sociedade e as pessoas, o livre mercado defende melhores usos de caso, seu respectivo tempo e dinheiro. Em seguida, a sociedade reflete, acorda e fala: olha, faz sentido mudar e adaptar? Faz. Faz sentido usar e-mail como prova? Faz. Faz sentido usar o WhatsApp? Faz. Faz sentido usar a rede Ethereum para emitir fundos imobiliários? Faz. Eventualmente vai fazer sentido usar a rede Bitcoin para as mesmas coisas? Vai fazer. Tudo na sociedade é uma construção jurídica que leva tempo. E o Uber ou Airbnb, que podiam parecer ilegais, algo proibitivo da perspectiva legal ou algo absurdo da perspectiva pessoal, porque imagine você carregar pessoas estranhas no seu carro ou na sua casa, eventualmente da perspectiva legal ganham aceitação, porque a realidade ela é
a realidade ela é implacável. E se a gente não gosta da realidade, esse não é um problema da realidade, né? É um problema nosso nos adaptarmos a ela. E no âmbito pessoal, o que era estranho passa a ser comum. Tudo é uma construção jurídica que não nasce da noite para o dia. E algumas gerações passadas, duas ou três, e você não conseguiria explicar o que é transacionar online, conversar online, se relacionar online e tudo mais, tal como hoje parece ilegal ou absurdo cogitar a blockchain do Bitcoin como um grande cartório global, como registro do que é verdade ou não. E aí eu faço um parênteses, né? O que é o Bitcoin? O que o Bitcoin faz, né? A melhor definição, a definição mais polida, a definição mais simples e curta, e por ser simples e curta, ela tem mais chances de estar sempre certa, porque ela abrange todos os vieses. É uma que eu ouvi do Antonopoulos, que é o seguinte: o Bitcoin nos permite entrar em consenso, sem confiarmos uns nos outros. Ele resolve o problema dos generais bizantinos, quanto a como garantir a integridade da informação, bem como resolve o problema do gasto duplo. Ponto. Uma das coisas que isso permite é o nascimento de uma forma superior de dinheiro. Mas quando você pode entrar em consenso, sem ter que confiar, e você resolve o problema dos generais bizantinos, que garantem a integridade da informação, e o problema do gasto duplo, veja que ele não faz menção a um ativo, você permite o nascimento de uma forma superior de dinheiro como uma das coisas que se tornam possíveis. Mas, obviamente, a humanidade vai descobrir que, quando você pode entrar em consenso, sem necessidade de confiança, resolvendo o problema do gasto duplo e da integridade dos dados, você pode construir muito mais do que isso. E aí você dizia que o Estado mantém o monopólio da força e tudo mais. E sobre essa ótica, a gente conversava no Zap, né? Eu dizia, Oleta, sobre essa ótica, então eu também não vou ligar pro meu token que garante que o meu imóvel é meu, né? O meu token que está registrado numa planilha de Excel num cartório caindo aos pedaços, aqui na cidade que eu moro. Porque, no final das contas, o que adianta o que está num papel se alguém ainda pode vir e tocar fogo na minha casa, se alguém pode me tirar daqui à força e instalar um acampamento de 100 terras, o que adianta se alguém ainda pode invadir aqui e me sequestrar? E sob essa ótica, de fato, não adianta o que está escrito num papel, num cartório, numa salinha escura e úmida e cheia de fungo aqui em Belo Horizonte, se na prática o monopólio do poder é do Estado. Na teoria, isso faz sentido, mas na prática, convenhamos, o cartório tem fé pública, na prática é dono do imóvel quem tem o token, que é quem tem o registro, na prática eu tenho ações na minha corretora, cuja custódia está com alguém que eu não conheço, e as pessoas normalmente não fazem ideia de onde está custodiadas as ações. Normalmente é num banco que está em Nova York. E sim, o dono é quem tem a custódia daquilo ali. Então, a sociedade, ela, desde sempre, há séculos, ela se organiza por tokens, né? A tokenização, ela precede o Bitcoin em muitos séculos, na verdade. Porque a primeira vez que resolvemos tokenizar algo, até onde eu sei, foi com a abertura de capital da companhia marítima indiana, ou coisa assim, que explorou algumas rotas no mar, descobriu alguns continentes e compartilhou a riqueza da exploração com plebeus que puderam colocar um pouco das suas economias nesse primeiro exemplo bem-sucedido de tokenização. Então, na prática, o poder da força do Estado, e ainda assim, mesmo assim, apesar de tudo, a gente sempre organizou aonde colocar recursos através de tokens. Eu quero um token que representa uma casa, é um registro num papel. Eu quero tokens que representam uma ação, estão custodiadas em algum lugar. Eu quero tokens que representam um fundo imobiliário. E recentemente eu comecei a usar a rede Ethereum para isso, porque o Banco BTG de alguma forma costurou com reguladores que isso era melhor. E era mesmo. Eu ouço alguns podcasts de tokenização da turma do BTG dizendo, olha,
nós ficamos surpresos com como é mais fácil, como é mais barato e com menos intermediários fazer isso sobre a rede Ethereum. Eles tiveram que comprar Ethereum para fazer isso. Eles tiveram que remunerar a rede Ethereum com taxa para fazer isso. Eles tiveram que obrigar várias pessoas a se adaptarem ao sistema Ethereum para fazer isso. Eles provavelmente tiveram que rodar um node Ethereum para fazer isso. E eles convenceram a regulação de que isso era melhor do que a alternativa. E alguns críticos dizem o seguinte, não, você nunca vai convencer que o Bitcoin, mesmo sendo mais barato, mesmo sendo mais rápido, mesmo sendo mais privado, mesmo sendo mais descentralizado, mesmo sendo mais líquido, mesmo sendo melhor em absolutamente tudo, não vai ganhar esse espaço. E no final, os incentivos vencem. E a sua opinião, pô, acho legal, bacana, mas ela, como a minha, também não vale nada. E eventualmente o óbvio se torna óbvio. Vão voltar Mas, com o bolso, né? Não vão voltar com a minha opinião e a sua são um pouquinho assim de voto. Tipo, no fundo, é, isso que você falou é por isso que eu falei que a simetria é positiva para qualquer pessoa. Porque as pessoas vão votar com o bolso e vai ter, sabe, vai ter uma resposta clara do mercado. Então, sim, concordo com você. Tipo, a minha opinião, a sua opinião, a gente só tenta esclarecer coisas e educar pessoas, mas no fundo, o que o Diego está pensando, o que o Leta está pensando, afeta pouco zero se importa. o Taro vai dar Afeta certo ou zero. não, né? E é por isso, e eu Convenhamos. falei muito isso no podcast com o Reich, eu falei, eu tento sempre fazer uma leitura da ótica dos incentivos. Aonde que os incentivos direcionam? Porque os incentivos sempre vencem, Leta. Diga-me os incentivos que eu vou te dizer os resultados, né? Isso não é mentalidade fiat. Tá? Você tentar maximizar o seu retorno na Lightning não é mentalidade fiat. Tá? Você tentar maximizar o seu retorno como minerador, cortando custo, comprando máquina melhor, não é mentalidade fiat. Os fungos respondem a incentivos. Os fungos tentam maximizar o retorno sobre a energia e sobre a matéria-prima que eles têm. Então, eles correm para onde tem mais insumo, eles correm para onde os incentivos determinam. Nós somos assim como seres humanos, e tem muita gente que diz que tentar o retorno na Lightning é uma mentalidade fiat, quando isso, na verdade, somos nós respondendo aos incentivos a que fomos criados para responder, desde que somos seres, desde que somos seres de poucas células, né? Nós respondemos a incentivos e é isso que o Satoshi Nakamoto tinha em mente quando ele posicionou os incentivos para a adoção global do Bitcoin, diversos deles. E quando você briga por maximizar o seu retorno na Lightning em Bitcoins e você briga para que o seu retorno cresça, tornando o seu Bitcoin mais valioso, fazendo da sua rede multiuso, isso não é mentalidade fiat. Isso é colocar, em primeiro lugar, o uso do Bitcoin para tudo, para todas as coisas. Seja para você possuir os seus Bitcoins, mas seja para outras pessoas que não podem terem as coisas delas enquanto nos ajudam a ganhar esse jogo, enquanto nos remuneram, enquanto compartilham conosco da liberdade que a gente tem para transacionar, da liberdade que a gente tem para possuir, enquanto entrando na nossa rede, elas podem comprar bitcoins sem que ninguém as impeça. Enquanto a gente não estende a mão para essa turma, eles têm 1000 impeditivos para comprar bitcoin. Mas eu me desvirtuei da tua resposta. Então, na prática, a gente usa cartórios. Tá? A gente, na prática, tem tokens, na prática, os tokens existem, tem validade e tudo mais. E eles começam a aparecer em outras redes com validade legal para um motivo ou por outro. O mundo vai se adaptando e vai absorvendo-os. E aí, Oleta, uma coisa que eu e o Reicher concluímos na live com o Hugo foi o seguinte. Nós presumimos que o Bitcoin vai vencer, né? E vamos separar o Estado do dinheiro e vamos destronar os bancos centrais, que são os inimigos mais fortes do mundo, na verdade. Não há inimigo, não há conluio de qualquer outra instituição mais forte que o de banqueiros centrais. Nós presumimos que vamos vencer o exército a ser vendido, que é o exército dos banqueiros centrais,
e os governos em conluio com eles. Não podemos presumir que vamos destronar cartórios, mas é uma pergunta retórica. Cartórios são inimigos muito menor, em menor quantidade, menor financiados, muito mais fáceis de serem destronados. Então, quando a gente pinta a realidade do Bitcoin como cartório global e como fonte do que é verdade ou não para tudo, não só de quem tem quantos Bitcoins, mas de quem tem qualquer coisa, quem é o dono do imóvel, quem é o dono das ações, quem é o dono desse terreno, quem é o dono dessa terra agrícola, quem é o dono desses ingressos, quem é o dono desse NFT ou tudo mais, a gente precisa considerar um mundo onde o Estado já foi separado da impressora de dinheiro, a moeda fiat morreu, e o Estado, se desfinanciado, colapsou, se fragmentou em menores pedaços, e a lógica inverteu. Ele agora precisa voluntariamente conseguir o nosso dinheiro e nos convencer do seu valor. A gente tendo separado o Estado do dinheiro, a gente abre um flanco enorme para tornarmos a nossa rede a fonte da verdade, porque o Estado que nós enfrentaremos lá no futuro não é o Estado de hoje. A sua mentalidade não é fazer essa reflexão com o Estado de hoje. Mas se a sua premissa é de que vamos separar o Estado do dinheiro, como consequência, estados vão colapsar. Colapsando, eles vão se fragmentar. Se fragmentando, eles vão perder força. E se a gente mata a moeda fiat no meio do caminho e as transações passam a ser voluntárias e ele precisa ser amigável e convencedor do valor, o que o livre mercado e o que as pessoas assim definirem, assim vai ser nesse futuro hiper bitcoinizado. Porque e aí eu finalizo com o seguinte: se nós não construirmos soluções como o protocolo Taro, uma certeza a gente vai ter. Esse padrão Bitcoin nunca vai existir. A gente não vai ter construído a ferramenta, a gente nunca vai ter amadurecido a blockchain do Bitcoin como esse cartório global. A gente nunca vai ter construído formas de fazer da rede do Bitcoin o registro do que é verdade ou do que não é. Né? Nós não vamos ter essa opção. Agora, se a gente constrói alternativas como o protocolo Taro, a gente pelo menos permite, a gente abre uma chance, a gente abre um cenário onde, destronando, separando o Estado do dinheiro, né, destruindo bancos centrais e matando a moeda fiat, colapsando governos, fragmentando governos e enfraquecendo governos, a rede do Bitcoin pode passar a ser, sim, se a gente construir as ferramentas corretas e incentivar o seu uso, a fonte da verdade para tudo. Então, eu digo assim, a gente tem que desenvolver essas ferramentas para isso ser uma opção e não devemos analisar a resposta dos governos lá na frente da ótica do como são os governos hoje. Porque os governos serão completamente diferentes uma vez que a gente ganha a primeira batalha, que é separar o Estado do dinheiro. Porque se a gente não ganhar essa batalha, nenhuma outra batalha é mais importante. E se a gente ganha essa batalha, tudo muda completamente e sua análise deve levar isso em consideração. Então, eu diria para que você considerasse a possibilidade disso ser possível no futuro. Porque já começa a ser possível agora. Eu tenho certeza que assim como o mercado começou a ver em outras redes a possibilidade de emitir ativos nelas e assim financiar um complexo industrial que só nos ataca, só retira recurso da gente, é possível que a nossa rede inverta o jogo. Comecemos nós a capturar esse capital intelectual, esse capital investido, essas taxas de transação, na mesma medida em que enfraquecemos eles. Acho que você está no mudo, Leandro. Tava assim. Cara, é o que eu falei no começo dessa pergunta. Eu acho que é uma pergunta que eu queria fazer, porque eu precisava tirar de dentro de mim, achava importante ser feita, mas no fundo eu concordo, tipo, com essa questão do timing. Tanto é que quando eu comecei a falar, eu já falei que, tipo, no fundo isso é uma questão de curto prazo, que no longo prazo eu acho que, de fato, ou deu certo ou deu errado. E se deu certo, isso se resolveu. Se deu errado, isso é irrelevante.